Henker que vive duas vezes. Capítulo 148. Montanha da Penitência, 2. Tradutor. HH Editor, HH. Essa pessoa? O acumulador? Por que o colecionador? Ele está aqui pelo prêmio em dinheiro também? Não, ouvi dizer que o Roarder é um jogador do andar inferior. Então ele poderia estar aqui para o julgamento. Quando ele estava na foz da montanha, ele viu uma multidão movimentada. Cerca de 100 olhares pousaram em Yon-Woo. Yon-Woo inclinou a cabeça se perguntando o que estava acontecendo. Os jogadores no 20º andar geralmente queriam passar tranquilamente no teste. Claro, foi difícil para as pessoas que tentaram pela primeira vez. Mas esse tipo de clima foi criado pelas pessoas que vieram treinar. Mas as pessoas na base da montanha eram barulhentas. Nenhum deles parecia querer escalar a montanha. Yon-Woo usou seus sentidos territoriais para observá-lo. Eram jogadores habilidosos que pareciam ter passado do 20º andar. Não parecia que eles estavam aqui para treinar. Então por que estavam aqui? Ele estava curioso, mas não se preocupou com isso, pois não era da sua conta. Ele só pensou em como poderia conseguir a espada In. Conforme Yon-Woo se aproximava da multidão, eles se dividiram em dois, criando um caminho para ele. Yon-Woo já havia se destacado na guerra de Cheongvado e Dragão Vermelho, e o fato de ter derrotado um semi-ranker era bem conhecido. Por causa disso, os jogadores desconfiavam de Yon-Woo, mas não queriam enfrentá-lo. Yon-Woo passou por eles na montanha. Então, uma mensagem apareceu na frente dele. Você entrou na primeira montanha. A primeira penitência, bloqueio de sentido está começando. Sua visão se fechou como se ele estivesse em um quarto escuro como breu. Ele ficou um pouco surpreso com o apagão repentino, mas era algo que ele já esperava, então examinou o assunto. Embora seja desconfortável que esteja escuro, Yon-Woo apenas fechou os olhos e se concentrou nos outros sentidos. À medida que seu poder mágico se espalhava, seus outros sentidos despertaram. Um mapa dos arredores e da geografia ao seu redor foi desenhado em sua cabeça. Fortalecimento dos sentidos. Yon-Woo estava confiante em seus sentidos, especialmente porque foi capaz de ler o movimento das flechas na seção A do tutorial. Com seus sentidos de dragão, a proficiência da habilidade fortalecimento dos sentidos estava em 80%. Era como uma habilidade passiva para ele agora. Felizmente, mesmo que sua visão estivesse bloqueada, seus movimentos foram retardados. É mais fácil do que eu pensava. O diário explicava detalhadamente os problemas dos membros do Artia. Ter uma sensação que era considerada certa bloqueada era como carregar um jugo. Eles disseram que o desconforto era o mais difícil de superar. Mas Yon-Woo não sentiu o desconforto que esperava, então ficou um pouco decepcionado. Isso não o treinaria. Ele até esperava que as outras montanhas fossem mais difíceis. Mas os outros jogadores na montanha não pareciam concordar com ele. Eca, merda, isso é tão desconfortável. Como eles querem que nos movamos? Há muito tempo, então vamos devagar. E tome cuidado para não confundir um ao outro. Acho que há um caminho por aqui. Os jogadores se moviam lentamente para evitar uns aos outros. Eles se moviam como um pedestre sênior atravessando a rua durante o sinal vermelho. E assim que se acostumaram, começaram a ganhar velocidade. Se eles estão no 20º andar, eles já deveriam ter treinado um pouco seus outros sentidos. Mas eles dependem tanto da visão, isso faz sentido? No entanto, Yon-Woo não os entendeu. Foi apenas a visão que foi bloqueada. Por que eles estavam se atrapalhando tanto? E eles pareciam estúpidos gritando um com o outro para evitar esbarrar um no outro. Ele se perguntou como eles lidariam com isso se surgisse uma briga entre eles. E eles pareciam estar tentando se separar para que seus sentidos não se sobrepusessem. Foi simplesmente patético. Como eles passaram por tantas provações sem sequer conhecerem a extensão de seus próprios sentidos? Ele não entendeu. Yon-Woo usou Chumpo para passar rapidamente por dois deles. Aconteceu alguma coisa? Não foi o vento? Ao ouvir os jogadores atrás dele, ele adicionou mais velocidade. Ele pôde ver muitos jogadores como os que viu na base. Na verdade, havia algo que Yon-Woo não sabia. É que a confusão dos outros jogadores que ele considerava patética era normal. Entre os jogadores que ele passou, havia alguns semi-rankers misturados em algum lugar ali. Bloquear a visão fechou o caminho para que informações externas chegassem até você. Os jogadores só poderiam se sentir desconfortáveis mesmo que seus sentidos tivessem melhorado muito ao subir a torre. Foi por isso que muitos jogadores não conseguiram passar a primeira montanha. Foi a razão pela qual metade dos jogadores que tentaram o 20º andar ficaram presos nele. No entanto, eles precisam encontrar uma maneira de avançar para a próxima montanha. O método foi fácil. Foi se ajustando imediatamente. Mesmo chegar ao 20º andar significava que se tinha muitos sentidos avançados. Portanto, mesmo que no início eles se sentissem desconfortáveis, eles deveriam se acostumar rapidamente e acelerar. E nesse processo, eles abandonariam seus hábitos de responder em um sentido e sentiriam os outros sentidos. Então, o sentido que foi fortalecido foi a audição. A próxima montanha bloqueou a audição para que outros sentidos pudessem ser sentidos melhor. Depois disso, o olfato, o paladar e o tato foram bloqueados, isolando completamente o jogador do lado de fora. Durante esse período,
Os jogadores precisaram de tempo para se ajustar. Eles precisavam encontrar uma maneira de conseguir comida. Nesse processo, as pessoas sempre começaram a ter problemas. E quando completaram todos os testes, os jogadores receberam um choque quando todos os seus sentidos foram subitamente devolvidos a eles. Quando eles voltaram a prestar atenção, uma profunda alegria permaneceu em seus corações. Eles foram capazes de experimentar mundos que não tinham visto antes. À medida que seus sentidos eram mais detalhados, eles podiam lidar melhor com o poder mágico, e o controle de suas habilidades também melhorava dramaticamente. Então a parte mais importante do 20º andar foi o ajuste. Não, para ser mais preciso, era assim que se suportava. Superar o desconforto aumentou a paciência e a alegria ao ultrapassar seus limites não tinha explicação. Claro, se eles não passassem, não poderiam sentir isso. No entanto, Yon-Woo já havia sentido tudo isso antes. Então isso realmente não o afetou. Testando um limite e superando-o. Em seguida, vá direto para o próximo limite e repita-o. Era algo que ele fazia todos os dias. Cada dia era como uma penitência para Yon-Woo. Ele simplesmente não percebeu porque estava acostumado. A penitência do 20º andar era exatamente como seu estilo de vida diário. Então ele não pensou muito nisso. Yon-Woo apenas pensou preocupado em como aumentar a dificuldade do julgamento que era tão chato. Ele veio aqui com expectativa e acabou ficando completamente desapontado. Eventualmente, ele decidiu estabelecer limites para si mesmo. Ele colocou todos os artefatos que tinha no Intrenium. Ele vestiu roupas confortáveis e segurou apenas a adaga de Karshina na mão. Ele até vestiu a máscara que usava quando entrou pela primeira vez na torre. Então, as opções para adicionar força ao seu corpo desapareceram e seu corpo se acalmou. Ainda não o suficiente para ele, ele condensou seu território que estava espalhado por toda parte ao seu redor. À medida que todas as informações desapareciam, o desenho que estava em sua cabeça também desaparecia. Ele se sentiu desconfortável, como se estivesse sendo pressionado por algo pesado. Ele até bloqueou seu circuito mágico. Todo o poder que circulava em seu corpo desapareceu e apenas o vazio permaneceu. Todas as habilidades que ele estava usando desapareceram. E quando o sentido do dragão desapareceu, ele voltou a ser um humano comum. E quando Yon-Woo jogou fora tudo que o tornava forte, e quando as paredes que o protegiam desapareceram, ele agarrou a adaga de Karshina com ainda mais força. Você forçou a parada do circuito mágico. Aviso, você pode estar em perigo devido a influências externas. Use seu poder mágico. Você bloqueou seus sentidos. Você bloqueou suas habilidades. Você tem. Ele sentiu como se todas as suas células estivessem de pé. Suas costas se endireitaram e ele estava em guarda para qualquer coisa que pudesse surgir ao seu redor. Yon-Woo engoliu em seco. O nervosismo desceu por seu corpo. Seu coração soava como um tambor. Ele sempre usou o território do dragão para se proteger. Portanto, ele estava confiante de que sempre seria capaz de se proteger das influências externas. Mas como tudo acabou, ele se sentiu vazio. Agora ele era apenas um humano ligeiramente forte. Seu corpo forte ainda restava. Mas era isso. O nervosismo de que alguém pudesse atacá-lo a qualquer momento e a ansiedade de não saber o que iria acontecer. Ele não foi capaz de planejar suas ações. Foi como ser jogado no meio do nada sem nada. Mesmo quando ele entrou pela primeira vez no portão da torre, ele não se sentiu assim. Foi como quando ele foi enviado para a África depois de receber apenas treinamento básico. O perigo da morte sempre pairou sobre ele. E então Yon-Woo pensou. Isso está um pouco melhor agora. Ele estava feliz. Ele só se concentrou em obter poder, não em treinar seu corpo desde o básico. Se ele soubesse que seria assim, deveria ter tentado antes. Mas por outro lado, ele achava que conseguiria melhorar ainda mais, já que era a primeira vez que fazia isso. Mais do que tudo, Yon-Woo tinha muitos inimigos. Ele teve que ficar tenso com o fato de que alguém poderia começar a atacá-lo. De certa forma, ele se colocou numa situação perigosa. Não, ele definitivamente fez. Mas Yon-Woo recomeçou sua caminhada de forma satisfatória. Subir a montanha com os sentidos bloqueados e nada mais definitivamente não foi uma tarefa fácil. Você pode tropeçar e cair de um penhasco ou ser arranhado por galhos de árvores inúteis. Mesmo que Yon-Woo se atrapalhasse dando um passo de cada vez, Yon-Woo se movia comparativamente mais rápido que os outros. Seu físico só poderia ser diferente porque ele havia despertado seu corpo de dragão. Além de sua resistência, seu nariz e orelhas eram mais sensíveis, pois a maioria dos objetos não eram perigosos para ele. Acostumar-se com os sentidos bloqueados também ajudou Yon-Woo a se mover mais rápido. Então Yon-Woo alcançou o pico da primeira montanha e ainda teve a compostura para pensar em pegar a espada Yin no caminho de volta. Ele não se esqueceu de estar atento. Com um passo em falso, ele poderia cair em um penhasco profundo. A espada Yin é completamente diferente dos Mugongs normais. Se você não entende completamente o significado por trás disso, você não pode ir mais fundo. Normalmente, os Mugongs eram configurados em 4 etapas: Yung, Shiki, Shou e Ui. Yung quis dizer a forma. Mugong tinha centenas de movimentos detalhados e todos seguiam um Shiki e, combinados, criaram o Shou. E quando todos foram combinados, o significado, Ui,
por trás de tudo foi revelado. Era como quando um quebra-cabeça era dividido, ninguém conseguia ver a imagem geral, mas quando estavam conectados, era fácil ver o que era. No entanto, a espada Yin foi o oposto. A ordem foi invertida. Ui, Sho, Shik, Jung. Você tinha que encontrar o significado primeiro para entender o fluxo geral e aprender mais sobre ele à medida que avançava. E quando você entendeu tudo dentro, foi quando você pôde aprender a espada Yin. Normalmente, após o treinamento, a compreensão pode ser adquirida. Mas isso é completamente o oposto, então não sei o que fazer. E a informação é difícil de entender. É como a Bíblia ou uma lenda. No começo um gigante acordou e dividiu tudo. O que subiu tornou-se luz para brilhar abaixo dela, e as coisas abaixo dela combinaram-se para sustentar o mundo. Esse apoio configurou o mundo hoje e deu muitos frutos. Ele não sabia onde estava o significado aqui. O Yang saber que Edora aprendeu provavelmente não era muito diferente. Então como Edora conseguiu entender isso? Yon-Woo suspirou levemente e se perdeu em pensamentos novamente. Ele terminou a primeira montanha e estava entrando na segunda. Você entrou na segunda montanha. A segunda penitência, o bloqueio da audiência está começando.